Olá pessoal, dando continuidade na disciplina de desenvolvimento de software com o tópico mapear classes com Entity Framework, nós concluímos essa série de aulas que implicam partir lá desde a criação do projeto com classes e agora mapear essas classes para que elas sejam gravadas no banco de dados com o Entity Framework. Então, este tópico aqui é um tópico que vai mostrar para vocês as seguintes atividades. Identificar o servidor de banco de dados que será utilizado. Nós iremos utilizar nesse exemplo o LocalDB que vem junto com o Visual Studio. Então quando você instala o Visual Studio, esse banco de dados é instalado por padrão. Incluir o Entity Framework no projeto, a gente vai mostrar ali como fazer essa inclusão também. Criar a classe de contexto que estende DBContext, é mais uma parte do processo. Criar o banco de dados para a persistência e gravar os dados no banco. Então, esses passos implicam, primeiro, identificar o banco de dados. A gente vai ver aqui, lá dentro do Visual Studio, como é que você identifica o seu banco de dados. Depois, nós vamos instalar, incluir o Entity Framework no projeto que a gente está trabalhando. E aqui eu vou utilizar esses comandos que estão aqui embaixo. Ó. Então, quem for fazer aí pode usar esses comandos também como referência para trabalhar com o Entity Framework Core. Depois nós vamos criar a classe de contexto para poder fazer um mapeamento de pessoas e endereços para o banco de dados, criar a string de conexão junto já nesse contexto, criar o banco de dados efetivamente lá na base de dados. Então a gente vai usar esses dois comandos, o migration, que vocês vão ouvir falar muito dele, e o update database para realizar o processo. E por fim, fazer uma gravação do banco de dados, abrir esse contexto, popular ele com dados e gravar no banco. Então, pessoal, fazendo agora o mapeamento objeto relacional no Visual Studio, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a base de dados em que iremos gravar essas informações. A gente já havia criado isso no projeto anterior, na versão anterior, criado os relacionamentos, e agora nós queremos persistir esses dados num banco de dados. Então, para isso, a primeira coisa que fazemos é identificar o banco. Nós vamos usar aqui o SQL Server. Então, para acessá-lo, a gente pode vir por aqui, View, SQL Server Object Explorer. Este SQL Server é uma versão que vem instalada junto com o Visual Studio. E nós vamos usar aqui o LocalDB, que é um banco de dados que já está instalado. Ele tem aqui os bancos de dados do sistema, e nós vamos gerar aqui o nosso banco, que é o banco de exemplo. Então, a princípio, identificamos aqui qual é o banco de dados que vamos usar como referência. Para poder conectar nesse banco, normalmente a gente precisa de uma string de conexão a este banco. Então, a gente tem aqui, dentro do próprio banco, a gente tem aqui em propriedades, uma propriedade aqui chamada Connection String. E nela tem todas as informações que a gente precisa para poder conectar nesse banco de dados. Então, pode-se copiar esses dados aqui e guardá-los para fazer a conexão e montar a sua string de conexão. Neste exemplo que eu estou trabalhando com vocês, eu já deixei previamente preparado aqui o tipo de string que eu vou conectar. Então, na hora que a gente precisar, eu vou mostrar para vocês como utilizar. Então, o primeiro passo é esse. O segundo é adicionar para o nosso projeto o Entity Framework. Então o Entity Framework não está adicionado, ele ainda não está com o pacote dele adicionado na nossa solução, e nós podemos adicioná-lo de duas formas. Uma através de Tools, NuGet, Packages for Solution. Então se você entrar aqui, você tem como adicioná-lo através de uma ferramenta visual, mas nós vamos usar o Package Manager Console, que é essa ferramenta aqui. Então essa ferramenta de Shell vai permitir que a gente digite os comandos e ele acrescente para a gente no projeto as dependências que a gente precisa do Entity Framework. Eu vou limpar aqui, Clear, limpei a tela e vou executar o primeiro comando para poder instalar o Entity Framework. Então aqui nós temos install package Microsoft Entity Framework core.sql server. Então esse é o primeiro comando que a gente vai executar. Veja que quando eu executar esse comando, ele vai adicionar aqui o pacote referente a essa parte do Entity Framework. É importante que nessa hora que você executa, que esteja conectado na internet, porque ele faz download da internet para adicionar. Então ele adicionou aqui o package
Entity Framework SQL Server. Nós vamos ainda adicionar, aqui eu vou só alterar o final do comando que eu dei anteriormente, nós vamos adicionar também o Tools. Então você vai digitar ali Install Package Microsoft Entity Framework Core Tools, Enter. Ele vai adicionar mais esse pacote também lá no pacote da solução. Mais uma vez, fazendo o download, instalando, está pronto. E o último deles é o Design. Então você vai adicionar aqui Design e Enter, e ele vai acrescentar esses 3 pacotes na solução. Depois que a gente adicionou esses pacotes, aí já encerrou, tá ok, posso minimizar aqui. O próximo passo, depois que a gente fez a instalação do Entity Framework, é acrescentar a classe de contexto do nosso projeto. Então a gente vem aqui, botão direito, em exemplo, Add New Item, e escolhemos aqui uma classe, pode ver que já está selecionado Class lá em cima, e vamos colocar aqui exemplo context, e mandamos adicionar. Essa classe exemplo context é que vai servir de base para a gente para poder fazer então todos os relacionamentos com o banco de dados. E para começar, nós dizemos que esta classe dbContext extend exemplo context extend dbContext, que é uma das classes do Entity Framework. Quando eu coloco ele dá erro aqui, ó, porque ele não identificou o framework do Entity. Então eu posso clicar aqui nessa lâmpadazinha, ele vai me dizer aqui para usar o Entity Framework Core. E ele acrescenta aqui em cima, para vocês verem como ficou, ele acrescenta aqui usando o Entity Framework Core. Resolveu o problema. E a partir daí, nós podemos começar a criar o nosso mapeamento. Então a gente vai ter aqui um DB7 que chama, que vai gerenciar pessoa. Então a gente vai criar aqui pessoas. E a gente vai ter aqui um outro, que é um DB7 para gerenciar endereço. E vai ser para endereços. Endereços. Ok. Então nós temos as duas informações básicas do nosso contexto. O próximo é fazer com que este contexto se conecte no banco de dados. Isso a gente faz sobrescrevendo, você digita aqui override, tá? Tab, espaço, e aí você põe aqui onConfiguring. Nós precisamos sobrescrever esse método. Eu vou selecionar e dar um Enter, ele gera todo o esqueleto do método para mim. Então, onConfiguring, e eu vou usar o Option Builder para poder, então, mapear o banco que eu quero. Então eu vou apagar essa primeira linha, Option Builder, Use SQL Server, está aqui. E dentro eu vou passar como parâmetro dentro desse método justamente a string de conexão com o banco. Então eu já tinha separado, eu comentei com vocês que eu já tinha separado aqui, eu vou só pegá-la e trazer para cá para a gente ver. Então aqui está, voltando para o contexto, eu vou colar, e aí vou quebrar em linhas aqui para mostrar para vocês como que fica então. Então 3 linhas, aqui, aqui. Perfeito. Então, a string de conexão basicamente diz quem é o servidor de banco de dados, no nosso caso local DB, e qual é o nome do banco que ele vai gerar, que é o exemplo DB. Esse Multiple Active Result vai servir para ele poder manipular vários contextos de objetos simultaneamente. Então a gente salvou aqui, nós estamos com o contexto criado, preparado agora para iniciar a criação do nosso banco e a gravação dos dados. Indo para o passo agora de criação, nós voltamos aqui no Package Manager Console e executamos mais 2 comandos que são os responsáveis nesse momento por concluir o processo. Deixa eu limpar aqui de volta. Por concluir a criação e a preparação do banco de dados. O primeiro deles, a gente vai executar, ele vai gerar aqui um pacote chamado Migration, que é esse comando aqui, ó. Add Migrations Initial Migration. Então, este comando vai gerar um pacote chamado Migrations aqui. Eu vou dar um Enter, deixar ele executando e aí a gente vai vendo. O que esse pacote criado faz? Ele basicamente cria as referências de como que deve ser executado o comando no banco de dados para a geração do banco. E ao fazer isso, ele já deixa a estrutura do tipo dos Create Table, aquela coisa toda que a gente está acostumado no SQL, toda pronta. Veja que ele já montou aqui e abriu para mim, ó.
Então, para as classes que eu tenho lá, ele gerou aqui um create table, ó, com todas as informações, as anotações. Na hora de criar a tabela endereços, ele vai criar lá uma identidade no ID. Então ele faz todo o processo com base naquele comando que a gente deu. Agora, depois que ele fez este comando add-migration e gerou o migration, a gente pode fazer então a criação efetiva do banco de dados. E a criação efetiva do banco de dados a gente faz usando o update database. E dou um enter. Ele começa então aqui a executar aquela classe, aquele comando, para gerar as tabelas que a gente precisa no banco de dados para poder continuar então a fazer a gravação dos nossos dados neste banco. Okay? Então, ele demora um pouquinho aqui, mas ele já executa e encerra. Voltando no Migrations, por que a gente vai precisar do Migrations futuramente? Porque neste momento, olha lá, acabou de criar, tudo certinho. Neste momento a gente está criando um banco de dados com 2 tabelas. Pode ser que o nosso banco de dados futuramente tenha mais do que 2 tabelas. E aí a gente vai ter que criar uma nova migração, um novo modelo de dados para poder garantir que não percamos os dados já existentes e geremos novas tabelas. Olhando agora no SQL Server, a gente vê aqui, eu vou precisar atualizar, ele não aparece, vou atualizar e vou dar uma olhada. Ele vai aparecer aqui o exemplo DB, que é o banco que eu acabei de gerar para nós podermos fazer então a persistência de dados no banco. Ok? Então, concluída a parte do contexto, agora podemos retornar aqui para a nossa programação no programa que a gente está trabalhando. E nós queremos agora fazer com que estes dados que aqui estão na memória vão para o banco de dados. Então o primeiro passo é agora, dado que a gente tem um contexto, e o nosso caso é o exemplo contexto, né? Exemplo context, nós vamos criar um novo contexto aqui, chamado exemplo, e nós vamos usar esse contexto para pegar esses dados de pessoa e de endereços e gravar no banco. Então criamos o contexto, já temos os objetos. O próximo passo aqui é pegar no contexto e dizer para ele que no pessoas eu quero adicionar essa pessoa que está aqui no código. Então essa é a forma que eu digo para o contexto que eu quero adicionar a pessoa na base de dados. E no contexto, endereços, eu digo que eu quero adicionar o endereço 1, que é o primeiro endereço, e digo ainda para o contexto que eu quero adicionar mais um endereço, que é o endereço 2. Ok? Então eu basicamente já disse para o banco, para o contexto, que eu quero que ele salve isso no banco. E aí, com esse comando ctx save changes, eu praticamente já faço todo o processo de persistência da gravação na base de dados. Então eu vou colocar aqui no console.writeLine e vou colocar aqui dados gravados com sucesso. Se ele realizar a execução deste código todo e imprimir para mim no console essa informação, significa que todos esses processos aconteceram com sucesso, então eu posso ir dar uma olhada na base de dados e esses dados estarão lá. Vamos executar aqui. Rodei. Ele demora um pouquinho, está fazendo lá a gravação dos dados no banco. Vamos ver. Muito bem. Então aqui, dados gravados com sucesso, significa que este comando meu aqui foi executado com sucesso e a pessoa e os endereços dela foram gravados no banco. Se eu for olhar agora aqui na base de dados, fixei, vim primeiro em pessoas, vou clicar com o botão direito, View Data aqui, ele vai selecionar tudo que gravou nesse banco. E ele gravou para mim quem aqui? Pedro, idade 30, e o CPF do Pedro. Quando eu vier aqui na tabela endereços, botão direito, View Data, ele gravou os 2 endereços aqui agora do Pedro. Então, o endereço da Marechal Floriano e o da 7. Aqui, embora ele não apresente o número 1 aqui, ele gerou, tá? Eu fiquei com dúvida também, mas ele está visível. E aqui o número 2 que ele gerou. Então, o que eu quero que vocês observem agora? Que agora nós já temos os dados que antes estavam na memória, já estão agora na base de dados. Então,
E eu não preciso mais salvar esses dados, eles já estão lá. Eu vou comentar isso aqui, tá? Deixa eu comentar. Opa. Deixa eu fazer aqui. Eu vou comentar. Comentei. E agora, utilizando o contexto, o que eu quero fazer? Eu quero recuperar os dados que eu gravei no banco e exibir para o usuário. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou primeiro criar uma lista aqui de pessoas e vou lá do contexto recuperar as pessoas que lá estão. Então aqui eu tenho uma lista, vou pedir para ele ver aqui, link. Tem que importar o link, ó. Ele pediu para mim agora que eu mandei importar, então ele está usando o link para fazer isso. Agora ele vai trazer a lista de pessoas que estão lá naquele contexto. Naturalmente, ao trazer do contexto, ele traz da base de dados. E aí sim, eu vou fazer assim, for each, eu já vou usar o comando automático, for each, pessoa que está na coleção de pessoas, você faça alguma coisa. E aí então ele vai fazer assim, pessoa, ele vai fazer aqui, eu vou aproveitar o que eu tinha aqui, ele vai imprimir aqui. Vou pegar essa informação de console, colocar aqui. Então para cada pessoa imprimir o ID e o nome. Lá só tem o Pedro, mas eu poderia ter várias pessoas, e aí ele vai imprimir essas pessoas. E aí, depois disso, eu vou pedir para ele os endereços. Então eu vou pegar aqui no contexto, né? Eu vou lá no contexto, eu vou fazer direto aqui, ó. Vou fazer var endereços igual pessoa ponto endereços. Então eu estou recuperando os endereços da pessoa. E para cada endereço da pessoa, eu vou fazer aqui o for each novamente. Para cada endereço nos endereços, e eu vou fazer a impressão novamente. Então eu vou fazer igual eu tinha feito antes, ó. Mais aqui um console, e aí aqui está. Então eu tenho praticamente toda a solução para imprimir o ID e o endereço das pessoas. Lógico que considerando que agora essas informações estão vindo do contexto, que por sua vez vai pegar na base de dados. Vamos executar e ver se ele rodar normalmente. Exemplo, rodando. Muito bem, trouxe lá o Pedro. Ele não rodou, não trouxe para a gente os endereços do Pedro. Ele não carregou em cascata, que a gente chama. Então eu vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou fazer uma query para buscar todos esses endereços de pessoa lá no contexto. Então eu vou fazer assim. Aqui, ao invés de eu pedir apenas para ele fazer um toolist para mim, eu vou pedir para ele pegar os endereços, where, veja que eu já estou usando aqui o link, que é para fazer o select das informações da base de dados. Where endereço de pessoa, ponto, ID, é igual a essa pessoa que eu estou trabalhando nesse momento, pessoa ID nesse momento. E aí sim, isso tudo eu vou pedir para ele transformar em lista para mim. Muito bem. Veja que aqui a gente já está usando o link para fazer uma seleção de dados aí. Vamos executar novamente para ver se ele traz os endereços agora. Executei. Tá aí, pessoal. Conseguimos trazer da base de dados do Pedro e os endereços que o Pedro tem na base de dados. Então, com isso aqui, a gente encerra essa primeira parte, que é aprender a mapear dados com o Entity Framework, e espero que esses tutoriais sirvam de exemplo aí para vocês começarem a fazer isso no projeto de vocês. Até mais!